sou Andréa Pereira, médica nutróloga do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil, estou aqui super bem acompanhada por Poliana Souza, médica geriatra pela Unifesp, formação em cuidados paliativos e oncogeriatria e cofundadora da Oncogeriatria Brasil. A gente está aqui nesse mês de setembro, o mês amarelo, para a gente falar de suicídio. A gente já falou de suicídio em adulto e agora a gente vai falar de suicídio nas pessoas longevas com mais de 70 anos. E assim, né, Poliana, dentro das pesquisas que eu fiz, em números absolutos, os jovens, eles tentam mais suicídio do que os idosos. Porém, né, você tem que os idosos, eles são mais efetivos. Então, enquanto um jovem com 200 tentativas você tem uma efetiva, isso no idoso, já para 4 tentativas eu já tenho uma mais letal. E nos jovens, o que é mais comum é o suicídio efetivo no sexo masculino. Né? Então, depois a gente pode até comentar se isso muda aí para a população idosa, mas o que mais assusta é que isso tem aumentado. Não é uma coisa que a gente tem conseguido prevenir, então realmente é importante a gente ter esse mês amarelo, e é importante a gente falar disso. Então eu queria te perguntar, né, para quem está, a família, os amigos, quais são os principais fatores de risco, né, de tentativas ou de suicídio na população longeva? Oi, André, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, né? Agradecer de estar aqui, podendo conversar sobre isso que eu acho que é tão importante, né? E de fato, o suicídio dentre os idosos é um grande problema, né? Apesar de em números absolutos os jovens terem um número maior, em números proporcionais, a proporção na população idosa é muito maior do que na população jovem, chega a ser o dobro, muitas vezes, né? Na maioria dos estudos, é maior em homens do que em mulheres também, assim Isso como na população é geral. isso, em todas Mas as teve faixas um, etárias. mas teve um estudo no Rio de Janeiro de 2013, se eu não me engano, que neste estudo especificamente, numa população específica do Rio de Janeiro, eles encontraram uma proporção maior em mulheres de classe média, mas esse é o único estudo, a maioria dos estudos fala dessa questão de ser maior realmente nos homens. Ah, e o nosso grande problema, né, você me perguntou de fatores de risco, o nosso grande problema é que a depressão na pessoa idosa, ela é mascarada. Como assim? Normalmente ela não aparece com sintomas clássicos que a gente vê na pessoa jovem, né? Com muitos sintomas psicoemocionais e cognitivos normalmente no jovem. Então o jovem tem mais tristeza, tem mais falta de iniciativa, mais dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. A gente consegue perceber melhor os sintomas depressivos. O idoso tem o que a gente chama de sintomas somáticos, né? O que ele tem? Ele traz no corpo esses sintomas. Ele tem Uhum. mais cansaço, ele tem mais fadiga, ele tem mais insônia, ou muito sono, tem mais distúrbios alimentares, tem mais descompensação de sintomas de outras doenças, mais dor, por exemplo. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender que esses sintomas, na verdade, eles estão mascarando um quadro depressivo. Então, esse já é o primeiro fator de risco. Um outro fator de risco importante é o que a gente chama de multimorbidade. O que, que é isso? Inúmeras doenças numa mesma pessoa. Né? Quanto mais a gente envelhece, maior é o risco de que a gente acumule doenças. E esse acúmulo de doenças também é considerado um fator de risco para suicídio na população idosa. Solidão, né? Então, o idoso mais isolado socialmente e perdas. E aí eu estou falando de perdas diversas, eu estou falando de perdas de pessoas, eu estou falando de perdas de posição social, eu estou falando de perda financeira, né? Assim, você está numa fase da vida que se aposenta ou é aposentado compulsoriamente sem o seu desejo, né? Então você perde seu papel social, você perde seu papel de provedor familiar muitas vezes, você perde pessoas queridas, você perde uma posição social. Então essas perdas acumuladas nessa população também está relacionada ao maior risco. E dependência funcional. Isso é, você depender de outras pessoas para executar funções, atividades básicas do dia a dia. Então, isso também é um fator de risco para suicídio na população idosa.
Eu acho que é assim, muito importante a gente ter, né, isso. E uma coisa que eu ia perguntar para você, já que a depressão ela tem mais sintoma somático numa pessoa com mais de 60 anos, você acha que o geriatra ele está apto a perceber essa depressão? Ou se a família, por exemplo, ou a pessoa mesmo desconfia, ela já vai direto no psiquiatra? Eu acho que o geriatra, por ter um conhecimento maior do comportamento do organismo idoso, é quem antes percebe, muito às vezes, muito antes de outros profissionais de saúde que lidam com esse paciente. Os profissionais de saúde com treino, né, gerontólogos, então o fisioterapeuta que atende esse paciente, a nutricionista que atende esse Uhum, paciente, a psicóloga, enfim, muitas vezes eles já percebem e sinalizam a gente, porque são profissionais que estão em contato com o paciente muito mais do que a gente, que o médico, né, que vê ele em consultas. Esses profissionais vêm com frequência. Quando eles têm esse treino, né, em geriatria e gerontologia, eles também percebem isso de uma maneira mais apropriada e muitas vezes apontam para a família, né? Mas eu acho que o próprio familiar pode perceber, assim, aquele idoso que estava super ativo e de repente queixa muito de cansaço, falta de desejo de fazer as coisas, mas normalmente eles não trazem como uma falta de vontade, eles vão trazer, uhum. por conta dos sintomas somáticos, como uma falta de energia. Não, eu estou com dificuldade, eu estou cansando muito para fazer. Aí você faz avaliação clínica, não tem nada clínico que justifique, às vezes até tem, porque eu tenho coisas associadas, tem que me acender a luz. Né, de falar, poxa, será que esse cansaço, esse desânimo todo é realmente físico ou eu tenho uma questão psiquiátrica envolvida nisso? E pode de fato ser a depressão. Tá, um outro fator de risco que eu não comentei é o alcoolismo, né? Lembrar aí da questão do alcoolismo, que também é um fator de risco, e enfim. E também pode estar aí associado a outros distúrbios psiquiátricos, como a depressão, por exemplo. Então, assim, a depressão, ela é bastante prevalente na população idosa. Alguns estudos trazem como a quarta ou quinta condição de saúde mais prevalente nessa população, porém ela é subdiagnosticada por conta dela não ser o quadro clássico, aquele que, do ponto de vista médico, a gente chama de depressão maior, né, com aqueles Sim. critérios definidinhos. Então, muitas vezes no idoso eu não vou encontrar todos aqueles critérios que eu espero. Então, eu preciso ter essa outra visão de que quadros, perda de peso inexplicada, o Uhum. paciente mais desanimado, comendo menos, dormindo mal, essas coisas têm que te chamar a atenção de que pode ser que esse idoso esteja desenvolvendo um quadro depressivo. Então, são coisas para chamar a atenção da família também. Eu acho que isso é muito importante da gente falar, né, e muitas vezes a família acha que é coisa de velho, né. Então, tipo assim: "Ah, não, emagrecer é normal porque tá velho. Ah, tá desanimado porque tá velho". Então acho que isso que você falou é muito importante pra pessoa: "Não, gente, teve uma mudança, não é uma questão da idade, você tem que investigar". Talvez, né, depois o geriatra pode falar: "Não, isso aí tá realmente faz parte de outro quadro, de alguma coisa", mas é importante você não ficar postergando, né. Eu recebo muitos que vêm assim: "Ah, ele perdeu, sei lá, 20 quilos, mas eu achei que era normal porque ele tá ficando velho", é aquela magreza de velho. E eu sempre falo: "Não, gente, isso não é normal". E para a pessoa, né, que tá lá sentindo alguma coisa, quando que ela deve buscar ajuda? Então, por exemplo, quando a gente fala de adulto, né, que a gente já falou anteriormente, a pessoa pensar em tirar a própria vida, isso não é normal, e não é uma coisa para chamar atenção. Então, se ela já está pensando nisso, né, a gente pensar que a vida é o nosso bem mais precioso, né, que todo mundo quer preservar, se você já pensou nisso, então isso já é um motivo de buscar ajuda ou você espera mais um tempo? Como que é? Não, com certeza, assim, esses pensamentos, né, pensamento do desejo de morrer, né, do planejamento de como eu posso fazer, isso não é normal, a gente não tem isso na nossa rotina do nosso dia a dia. Você pode até estar muito chateado, às vezes, numa situação, e falar: "Nossa, eu preferia morrer do que viver essa situação", né, Uhum, mas, assim, quando isso é uma coisa de desejo mesmo real, de vontade, que você começa a planejar de forma como fazer, tá errado, tem coisa errada acontecendo, né, e é importante você procurar ajuda. Mas antes disso até, né, quando a gente percebe que a gente não está funcionando igual, que a gente não está conseguindo fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, que os nossos pensamentos estão mais negativos, que a gente está
com uma falta de esperança maior, e isso não faz parte do seu dia a dia, da sua rotina, você nunca foi assim, né, assim, você precisa procurar ajuda, né, você precisa entender que tem alguma coisa errada. O grande problema que a gente vê nos trabalhos, né, com as pessoas idosas, é que elas falam menos, existe um estigma maior, né, um preconceito maior de procurar ajuda especializada nesses casos, inclusive de tomar medicação. Então existe um preconceito muito maior na população idosa Eu de ia procurar falar isso, depois a gente fala. Legal. também. Uhum. Existe uma questão de que, de fato, tem uma população de maior risco para efeito colateral, então, se eu não estou junto desse paciente, né, explicando que esses efeitos vão passar, que para ele aguentar, manejando os efeitos colaterais das primeiras semanas do uso da medicação, o risco de abandono de tratamento também é muito maior, enfim. Então, tudo isso é importante para a pessoa ficar de olho, para ela entender que ela precisa ser acompanhada, ela precisa procurar ajuda médica. Ajuda psicológica, se possível, também, porque o remédio sozinho não dá conta de tudo, a gente precisa trabalhar essas nossas emoções num espaço apropriado, né, que é o espaço da psicoterapia, e a gente fazer tudo isso juntos, caminhar junto, o paciente entender que é um caminho difícil sim, mas é um caminho possível, né, e a gente pode estar junto dele nesse caminho. Então procurar ajuda é essencial ao primeiro sinal de que eu não estou funcionando no meu normal. Eu acho, né, duas coisas, né? Quando você falou no início das perdas, né? Eu atendi essa semana um paciente que ele ficou viúvo há 2 meses e um mês depois ele foi mandado embora do trabalho, né? Então ele estava falando para mim, nossa, eu mal saí né, do luto aí da minha esposa e agora eu estou aí perdido para ver o que eu vou fazer, né, em termos de emprego. Ele falou, nossa, eu nem nunca esperei que alguém fosse me mandar embora depois de um mês, né? Mas infelizmente, então assim, você acumula dois lutos. E outra coisa, eu vejo muita resistência, né, para dois lados, tá? Da população aí acima dos 60 anos, de tomar antidepressivo. Eu já escutei isso, e também de ir no psicólogo fazer terapia ou ir no psiquiatra. É uma geração que não tinha isso tão forte, né? Da saúde, da importância da saúde mental, que psiquiatra é uma coisa de gente maluca, né? E a gente vê que a geração nova, né, mais jovem, abaixo aí dos 40, eu acho que abaixo dos 50 já tem uma outra noção, mas a população acima dos 60 ainda tem muito preconceito. Então, realmente é muito difícil, mas a depressão é uma doença, então você tem que medicar, né? Não adianta Tem só. que tratar, tem que tratar. Né, tem que medicar e tem que fazer o acompanhamento Sim, psicoterapêutico, né, isso é importante. Alguns idosos, eles têm um mito de que, em relação à terapia, do que: "Ai, é muito tarde para mudar", mas assim, a psicoterapia não tem esse papel de te fazer mudar. sim. Na verdade, ela é um espaço que vai te ajudar a lidar com questões que estão difíceis de lidar. Uhum. Né, que te ajudar a pensar melhor sobre todas essas questões, assim, a mudança nem sempre é necessária, mas o trabalho interno de você conseguir lidar com as suas emoções, você ter uma ajuda profissional para lidar com essas emoções que estão difíceis, né, de manejar, é muito importante. Então, assim, primeiro nunca é tarde, né, a verdade é que nunca é Sim. tarde, mesmo para mudar, mesmo para promover mudanças, mas Uhum. não necessariamente esse precisa ser o objetivo desse processo psicoterapêutico, né. O processo pode ser te ajudar a lidar com aquela dor que naquele momento está intensa, né, ou lidar com questões que às vezes você nem está conseguindo entender o motivo, né, de você, estar reagindo daquela forma, né, e a psicoterapia consegue te ajudar a colocar essas emoções, né, um pouco mais no lugar para que você consiga prosseguir, para que você possa seguir. E assim, você falou que de tudo isso, tem algum sinal de alerta para a família? É só esse cansaço, são só os sinais físicos? Você acha que o idoso chega a falar que está pensando em se matar? Ou realmente ele é mais fechado, por exemplo, que o adolescente ou que o adulto, que mesmo nessa faixa etária não é comum a pessoa falar isso para alguém, né? Mas de qualquer forma, você acha que tem algum sinal de alerta, alguma coisa que eu falo, não, isso eu tenho que agora buscar ajuda?
Eu acho que o grande problema do suicídio na população idosa é que a maioria dos trabalhos, inclusive os trabalhos que eles chamam de autópsia psicossocial, né, que são as entrevistas com as pessoas próximas da pessoa idosa, né, que cometeu aí o suicídio, é que normalmente na população idosa eles não dão sinais, tá? A maioria dos idosos que se suicidam, eles são mais efetivos nas suas tentativas. Uhum, Então, normalmente, diferente de populações mais jovens, que têm às vezes inúmeras tentativas até conseguir, ou enfim, que têm tentativas falhas, no idoso as tentativas falhas são muito menores, normalmente eles conseguem. Eles uhum, realmente executam de forma a conseguir dar fim da própria vida, né? E na maioria dos estudos mostra que eles não anunciam, eles não ficam dando sinais prévios, né? Eles não falam sobre esse desejo, muitas vezes. Então, na maioria das vezes, isso acomete a família de uma maneira muito inesperada, né? Porque as pessoas não estavam esperando, às vezes até estava em tratamento, estava em segmento, sabia da depressão. Então, o que a gente costuma dizer é que, primeiro, a gente tem que tentar identificar esses sinais da depressão. uhum, Identificados os sinais, essa pessoa tem que estar muito bem seguida, não só do ponto de vista médico, mas também com suporte social e familiar também muito bem estruturado, porque o risco é maior, né, nessa população, eles não dão muitos sinais prévios de que eles possam estar pensando sobre isso, né? Então é importante a família estar atenta. Em pacientes com sintomas muito intensos, né, depressivos muito intensos, ou aqueles que porventura sinalizaram, né, normalmente os profissionais de saúde já orientam, mas é importante que a gente consiga, de uma certa forma, tirar do caminho daquela pessoa objetos, enfim, situações de risco, né? Então, sei lá, ter grade nas janelas, tirar objetos que essa pessoa possa usar para se ferir, uhum. né, ter um controle maior sobre as medicações, porque muitos dos. Assim, a gente tem que lembrar que é uma população que muitas vezes tem muitas doenças, elas usam Sim. muitas medicações. Então, elas Uhum, têm muitas medicações dentro de casa que elas podem usar para isso. Né? Então, assim, a gente tem um controle sobre esse uso da medicação, não deixar a medicação em excesso à disposição, então ter lá o que ela vai usar naquela semana, por exemplo, naquele dia, né? Mesmo os psicotrópicos. Então, alguém tem que estar ajudando essa pessoa neste momento em que a depressão tira dela a capacidade total de lidar com todas essas questões, alguém tem que estar fazendo esse manejo junto dela, né? Para a gente não deixar possibilidades ali de uma maneira muito fácil, né? E ter sempre alguém por perto acompanhando. sim. E ainda É, assim pode acontecer, né? Então a ideia não é gerar culpa em quem está por perto, sim. mas é orientar que a gente precisa ter essa atenção redobrada. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, né? Quem está nos ouvindo aí, que teve alguém que cometeu suicídio, fala, puxa, será que eu não vi alguma coisa? Mas muitas vezes ninguém percebe, né? Tem isso, Muitas ninguém vezes não percebe, tem sinais. né? E nessa população é mais comum não ter sinais. Então, assim, né, assim, para as pessoas também não gerarem essa culpa nas pessoas que ficam, né? Às vezes, Uhum. de fato, você não percebeu porque não teve nenhum sinal. É mais comum na população idosa. E assim, quanto maior a faixa etária, mais comum é o suicídio, né? E mais comum é essa questão do realmente conseguir concluir e de não dar sinal algum do desejo, né? Você falou do alcoolismo, né? Eu tenho visto muito nos últimos anos, aí, principalmente no período de pandemia, pós-pandemia, tá? Durante a pandemia e pós-pandemia, aumento do consumo de álcool pela população acima dos 60 anos, e muitas vezes a família também não percebeu o abuso de álcool, isso aparece quando ele tem que ficar internado por algum motivo, ele tem síndrome de abstinência alcoólica, e fala assim, nossa, mas ele estava bebendo, né? Então, assim, eu acho que é mais uma coisa para você também ficar próximo e ver o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a pessoa mora sozinha, ou você nunca imagina uma pessoa que nunca bebeu começar a beber depois dos 60 anos, mas isso tem acontecido. E juntando aí com uma depressão, pode ser algo a mais, mas também tem todos os efeitos ruins, né, do alcoolismo. Sim. E uma outra coisa que, principalmente para a população adulta, são doenças graves, né? Doenças com mais risco de morte às vezes levam
a tentativas ou até o suicídio mesmo. E outro dia eu atendi uma paciente que falou que o pai recebeu um diagnóstico de câncer, né, e ele se matou, e ela só descobriu isso porque estava o exame aberto em cima da mesa lá, e ela acabou vendo, e ela me questionou o seguinte: será que era melhor ele não ter falado para ele que era câncer, né? Era melhor a gente ter escondido? E a gente trabalha as duas com oncologia, a gente tem a mesma opinião, né? Que não deve se esconder. Mas assim, ele pegou o diagnóstico sozinho, né? Ela nem sabia o que estava acontecendo, tudo. Mas não é o fato de você esconder a doença, né? Queria até que você falasse disso, que não vai causar uma depressão ou uma tentativa de suicídio. É, assim, a gente esquece muitas vezes de que a pessoa idosa que envelheceu, ela muitas coisas na vida dela e ela já teve que lidar com muitas situações difíceis, né. Então, assim, a gente não pode partir do pressuposto de que toda pessoa idosa é incapaz de receber uma notícia difícil, sim, muito pelo contrário, a maioria delas já recebeu muitas, já teve que lidar com muitas situações, assim, né. Então, ela tem recursos para lidar com isso, né. A gente tem realmente pessoas que, por alguma razão, e muitas vezes a razão é já ter um quadro depressivo de base, naquele momento ela está com seus recursos emocionais reduzidos para lidar com determinadas situações. Mas isso não nos impede que a gente conte, né, um diagnóstico. A gente pode fazer, assim, de forma cuidadosa, cuidada, fazendo o acompanhamento necessário, né. O problema Uhum. é quando a gente não sabe, né, que existe aí uma questão emocional subjacente. Então essas questões de comunicação de má notícia, elas de fato são delicadas, mas são coisas que a gente está habituado a trabalhar na nossa prática clínica. E esconder, muitas vezes, é muito pior, né, assim, principalmente daquela pessoa que gostaria de saber. É desrespeitoso, né, assim, você desrespeita a autonomia da pessoa, você desrespeita a possibilidade dela de tomar decisões em relação a isso, né, ela vai ter que se submeter a tratamentos, a uma série de coisas ou não, se ela decidir que não, mas ela precisa tomar essa decisão e não os outros por ela. E o que essa pessoa precisa é de apoio nesse processo, para que ela possa passar por tudo isso, receber as más notícias, ter apoio para lidar com elas e não a gente tratar como criança, né, ou como alguém desprovido de autonomia, de desejos, de vontades e não discutir essas questões, né. De fato, a presença de doenças graves, elas entram nos fatores de risco, principalmente quando essas doenças graves, elas é mais do que o risco de morte, não é tanto o risco de morte que, está associado, né, a esse aumento, é o risco de dependência, é o risco de Uhum. você perder a sua independência. Né, de você ficar, enfim, acamado, de você não conseguir fazer suas coisas sozinho, de você precisar de ajuda das pessoas para tudo, né, para se limpar, se vestir, beber um copo d'água, comer, enfim. É esse risco de você perder a sua independência ou sua autonomia, muitas vezes, que está associado à piora dos quadros depressivos, né, na vigência de doenças graves, muito mais até do que o risco da finitude. É lógico que o risco da finitude também traz aí muitos questionamentos, muitas dores e também pode, eh, exacerbar esses quadros, mas o que mais exacerba, na verdade, é o risco do sofrimento, Sim. é o risco de sofrer neste processo, neste caminho, é o medo desse sofrimento, que precisa ser cuidado, né, então o sofrimento emocional faz parte desse processo, também precisa ser cuidado. A gente falou muito da abordagem, né, do geriatra ver, né, da família perceber alguma coisa ou da própria pessoa perceber que algo não está bem, procurar ajuda, né. Quando, a pessoa vai direto no psiquiatra, né, principalmente para o adulto, para o jovem, o psiquiatra pergunta para ele se ele já pensou em fazer qualquer coisa contra a própria vida. Isso é uma pergunta comum do geriatra? Isso faz parte da avaliação geriátrica? Ou não, isso só é perguntado se realmente você percebe alguma coisa de errado. É, não é corriqueiro, assim, não tá, dentro das nossas ferramentas básicas de trabalho, do que a gente chama até da avaliação geriátrica ampla, enfim, a gente costuma perguntar mais nos quadros onde eu tenho sintomas depressivos, né, até para a gente avaliar a gravidade dessa depressão, dos sintomas depressivos e no caso do geriatra considerando os sintomas somáticos também, né, não só os Uhum, sintomas emocionais e cognitivos, a gente considerar também a questão
da tradução para o corpo, né, desse sofrimento causado pela depressão. Bom, a gente está quase no final, né, Polly? Aí o que que eu queria te perguntar? Como evitar que isso ocorra? Né? Assim, primeira coisa, a gente falou muito em, apesar do idoso ser mais efetivo, existem as tentativas. E eu já ouvi de muitas pessoas falarem assim: ah, não, isso é para chamar atenção, não leve isso a sério. Se quisesse mesmo, tinha conseguido. Né? E aí a pessoa acaba tentando, né? No adulto jovem, 50% das pessoas que tentaram uma vez tentam de novo. Então, assim, a gente bateu muito na tecla, né, de não achar que isso é bobagem. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como evitar que isso aconteça? Né, se a gente já falou de levar no geriatra se suspeitar, né, ou de procurar o geriatra, tem mais alguma coisa que é importante a gente falar? Acho que um pouco disso a gente falou, né, esse paciente tem que estar sendo acompanhado e tratado, então o acompanhamento é multiprofissional, né, interdisciplinar, não é só o médico, né, então eu tenho que lembrar que esse paciente tem que estar com o seu clínico, o seu geriatra, o seu psiquiatra, enfim, ele tem que ter um acompanhamento médico dessa condição, ele precisa estar acompanhado, né, de preferência também pelo psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, enfim, ele tem que estar tá tendo o acompanhamento também, terapêutico, né, não só medicamentoso. É importante que a família esteja atenta e bem orientada. Aquilo que eu já falei anteriormente, se a pessoa deu algum sinal, né, ou se você percebe, mesmo ela tendo em tratamento, né, que os sintomas ainda não melhoraram, que a pessoa ainda está muito sintomática e a gente corre o risco dela ter esses pensamentos, essa ideação, da gente tentar tirar do caminho, né, de onde essa pessoa vive, possíveis meios, né, venenos, alguns produtos, né, de, sei lá, que a pessoa possa querer tomar, medicamento em excesso, objetos pontiagudos, cortantes, então que tem alguém com ela, né, nesse dia. É muito chato ter alguém te vigiando o dia inteiro, é muito chato, mas às vezes, em alguns momentos da vida, a gente precisa ter alguém conosco para nos proteger. Né, Uhum. na geriatria a gente tem muito isso, os pacientes têm muita resistência, muitas vezes, a ter um cuidador em alguns momentos, né, e o que eu trago é isso, assim, tem horas que a gente precisa, é para nossa proteção, precisa ter alguém com a gente naquele momento, nos auxiliando nas nossas dificuldades do dia a dia, mas também ajudando a nos proteger de alguma forma, né. Então, assim, mora em local alto, né, que as janelas tenham redes, grades, enfim, que estejam de alguma forma protegidas, então a gente tentar estar do lado dessa pessoa, né, não é só estar vigiando, é estar do lado mesmo, é estar cuidando, é estar acompanhando, é estar por perto, Uhum. até a gente conseguir um melhor controle desses sintomas, né. Lembrando que, na grande maioria dos casos, o idoso não dá sinais de que ele vai tentar. Então, importante, né, se a gente está indo num tratamento de uma condição depressiva, a gente está do lado mesmo desse idoso, está por perto. Bom, acho que é isso, tá? Queria te agradecer muito, Poliana. Acho que é muito importante a gente falar disso, porque parece que é um assunto sempre colocado embaixo do tapete, mas cada vez a gente tem escutado mais casos, né? Então, eu acho que se a gente não fala, as pessoas não sabem, se elas não sabem, elas não têm nem meios de evitar. Né? Muitas pessoas não sabem nem que essa população é uma população que tenta suicídio. Né, eu já ouvi gente falando assim: nossa, eu nunca esperei, né, que uma pessoa mais velha fizesse isso, eu achava isso de uma pessoa jovem, e realmente é muito comum. Né, e infelizmente os casos têm aumentado e a nossa população idosa está aumentando cada vez mais. Né, então a gente vai ter aí, espero que não, né, mas se continuar nessa proporção, a gente vai ter, inclusive, em números absolutos, uma população maior aí, nesse caso. Então, obrigada. Queria que você passasse teu Instagram, caso as pessoas tenham alguma dúvida. O meu Instagram é doutora Poliana Souza, e a gente tem também o Instagram da Oncogeriatria Brasil, que é @Oncogeriatria Brasil, e a gente está lá à disposição para, enfim, interagir, conversar, tirar dúvidas, e Então, gente, agradeço aí a oportunidade.